Em letras pretas sobre fundo preto, este filme foi realizado por jovens de 14 a 19 anos capacitados no Querô, uma instituição sem fins lucrativos de Santos, São Paulo, reconhecida pelo Unicef, que busca estimular a transformação humana e cidadã de jovens de baixa renda por meio da capacitação em produção audiovisual. Antiga foto em preto e branco. Em uma grande praça, pessoas reunidas diante de uma igreja. Lei de incentivo à cultura. Patrocínio Master IBM. Foto em preto e branco, vista do alto, uma grande edificação de 2 pavimentos, no entorno ruas com casario e alguns prédios, atrás uma praça arborizada. Patrocínio Master Banco BV. Foto em preto e branco, em uma rua, bondes de tração animal, à esquerda um espaço gradeado e arborizado, à direita casario. Patrocínio Petrocoque, TKE, Brasil Terminal Portuário, Acreditar e Inovar. Parceria Netflix, São Judas, Campos do Unimonte, Sesc, Rox Demais, A Evolução. Foto de pessoas na grande praça, a igreja ao fundo. Apoio institucional, Unicef, Prefeitura de Santos, Unesco, Governo Municipal, Apoio Cultural, Bexp, Best Experience, Realização Querô, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Foto em preto e branco, um palacete de 2 pavimentos, a tela escurece. Em um palco, cortinas são abertas, um rapaz segura um candelabro com 3 velas acesas. No dia 7 de dezembro de 1882, foi inaugurado o Teatro Guarani. A partir daí, a cidade de Santos ganhou um grande espaço para espetáculos, recebeu diversos eventos e também diversas peças teatrais. Lembrando que em 1880 houve a invenção da lâmpada incandescente de Thomas Edison. Enquanto isso, aqui no Guarani acontecia diversas peças à luz de velas. O rapaz apaga as velas. Fotos em preto e branco, uma rua margeada à esquerda por prédios antigos e à direita por uma praça, um laguinho com chafariz, o Teatro Guarani, palacete de 2 pavimentos, em letras pretas, Teatro Visível, a arte do encontro. Gravura com a fachada do Teatro Guarani. O Teatro Guarani ele foi construído aos moldes europeus. Gilson de Mello. Uma plateia térrea com o balcão onde funcionavam artista plástico e diretor do Teatro Experimental de Pesquisas. Né, os camarotes e detalhe, ainda tinha uma arquibancada popular lá no fundo desse primeiro teatro. Eu não vou falar assim que Santos existe antes do Guarani e depois do Guarani. Seria muita, André Cajaiba, sei lá, muita pretensão. Iluminador do Teatro Guarani. Cara, é o primeiro teatro da cidade. Ele tem barba. E é engraçado, né? Porque assim, o Teatro Guarani ele surge 2 anos depois que inventam a lâmpada elétrica, né? Acho que é isso que também torna o Teatro Guarani mágico. O palco do Guarani o também rapaz. trouxe luz às transformações de uma sociedade mais justa e igualitária. Aqui, lutou-se pela República e pela abolição da escravatura no Brasil. Manchete do jornal A Tribuna, edição de 26 de janeiro de 1939. Santos nas campanhas da abolição e da República. No miolo da matéria, José do Patrocínio, que honra Santos com a sua visita, realizando no Teatro Guarani uma conferência na qual distribuiu a diversos escravos as cartas de liberdade. Após patrocínio, Santos recebeu o ilustre Dr. Cândido Barata Ribeiro, que no mesmo Teatro Guarani também realizou uma conferência sobre 2 temas ao mesmo tempo, abolição e república. Teatro, não só uma casa de espetáculo, Renata Zanetta, muito efervescente na sociedade santista. Atriz e diretora artística da EAC Wilson Geraldo. Com certeza é um dos espaços mais importantes, né, da cidade. Até velório já teve aqui, Carlos Gomes foi velado aqui, né? André Cajaiba, à direita uma mesa de som e um monitor. Sei lá, acho que eu queria ser velado aqui. O Teatro Guarani ele entra em decadência. Gilson de Mello. Lá pelos anos 50, quando a cidade, que era aqui no centro da cidade, migra para a praia. Quando vem o golpe militar de 64, Reinaldo Martins, tem aí uma situação, professor de História. Santos será particularmente atacada. Eles agem sobre a cidade no sentido político, no sentido de reprimir duramente politicamente a cidade, e essa repressão política terá consequências econômicas e consequências culturais. Junto com isso, o que acontece? Você tem os cinemas que já vinham desde o início do século, entre aspas, concorrendo com o teatro, mas vai ter também a televisão. O Teatro Guarani, no ano de 1960, enfrentava uma dura realidade. Uma jovem em um telão. O espaço se encontrava visivelmente em decadência. O rapaz assiste. E aqui funcionava um cinema de programação duvidosa. O bar, o palco,
davam espaço para sessões de striptease. O teatro era muito frequentado por prostitutas e clientes da zona do Meretrício Santista. Putaria pura. Gilson. Passava filme pornográfico com show de nudez e quase sexo explícito. É claro que o jovem passava na porta fazendo de conta que eu não olhava de soslaio. Então a gente tem que pensar que nos anos 60 não tem teatro aqui no Guarani. Tem essa programação outsider, essa programação erótica. Em antiga publicação, foto do Teatro Guarani. Agora, só filmes de sexo e violência. Manchas pretas e vermelhas cobrem a publicação. Em meio a uma fumaça vermelha, a jovem do telão. O ano é 1981. Às vésperas de ser tombado pelo Condefat como patrimônio histórico, aconteceu algo inesperado. Um incêndio de proporções imensuráveis que devastou tudo, deixando apenas a fachada do lugar intacta. Em publicação da época, fotos dos escombros. Sobrou muito pouca coisa do incêndio. Gilson. As paredes externas, algumas paredes, poucas, porque o resto veio abaixo. É isso que é o fim, propriamente, do Teatro Guarani naquela circunstância. Reinaldo. Houve o tombamento, então, do que foi preservado, do que sobrou, e aí ficou aquela ruína sem uso. Foto. Visto da rua, o teatro em estado de abandono, tomado por vegetação. Eu devia ter uns 9 anos de idade. André. Isso aqui era um matagal. E aí eu me lembro, assim, uma memória muito fresca, assim, parece que foi ontem. Eu passando aqui pela Amador Bueno, e eu olhava aquelas ruínas, eu achava incrível. E na minha cabeça, eu tinha alguma relação com aquele prédio. Eu pensei que eu tinha vivido aqui, saca? Tipo, nem todo mundo acredita nessas loucuras. Mas eu pensei que eu tinha vivido aqui. Eu não pensei que aquilo que se passava comigo era um presságio do que estaria por vir. Se liga nessas paredes aí que você vai dar muito ralo aí, tu vai suar muito aí. Até que a prefeitura comprou Reinaldo. e resolveu restaurar, né, e dar essas finalidades que tem tido nos últimos anos. Publicações. Ainda há esperança para o Guarani. Velho Teatro à espera de um grande Em concerto. 2006, a restauração do Teatro Guarani começa, para a surpresa da população, que acreditava que finalmente ele seria demolido. Fotos. Homens trabalham na reconstrução do prédio. O teatro recuperado. Título de matéria. O Guarani volta à cena. Paulo von Poser foi convidado a fazer as pinturas do teatro, dando vida a incríveis desenhos, trazendo a arte de volta ao lugar a que pertence. Paulo admira pinturas no teto do teatro. Ele tem cerca de 60 anos, é branco e grisalho. Em letras brancas, Paulo von Poser, artista, desenhista e professor de desenho. Demais, né? Voltar. Ele sorri. É bom demais. É muito louco, porque imaginar que cada risquinho fui eu que fiz. É uma coisa incrível. É uma grande emoção, assim. No teto, as pinturas de Paulo. Eu fiquei morando entre 6 e 8 meses. 3 da manhã eu atravessava aqui a praça, ia lá bater papo, descansar um pouco e contar o que estava acontecendo aqui. Trabalhava a noite toda. Foto de Paulo em um andaime. A obra ia recomeçar umas 6h30, assim, eu já estava encerrando. Então eu pendurei uma rede lá no foyer. Foto de Paulo na rede. Dormia numa rede. Quando eu terminei lá, o foyer, aí eu tive a confiança que eu conseguiria acabar. Paulo olha para o teto. Porque tinha uma expectativa geral de que não ficaria pronto a tempo, né? No teto, pinturas. O rosto de Carlos Gomes, uma mulher, a cidade de Santos vista do alto, flores, um anjo, o rosto de José de Alencar, embarcações na Baía de Santos, mulher com os seios à mostra. E ele foi reconstruído para se tornar um palco para os atores, Gilson. mas também para abrigar uma escola de teatro, que não é a única, mas é uma das grandes escolas que nós temos aqui em Santos, é a escola Wilson Geraldo. O tempo inteiro eu pensava nisso, nossa, vai ser uma escola. Paulo von Poser. Vai ser um lugar que as pessoas vão ter convívio, quer dizer, quem estuda aqui, né? Acho que tem uma vida além do próprio teatro em si. As pessoas frequentam como uma faculdade.
São 3 anos de curso. Renata Zanetta. E as pessoas saem preparadas para entrar no mercado. Elas podem ser atores e atrizes experimentados, formados na escola. A sala de espetáculos do Teatro Guarani. As antigas paredes com pedras à amostra. No fundo do palco, uma cortina azul. Sentada no palco, de costas para as poltronas da plateia, uma jovem de longos cabelos castanhos. Nossa, tem uma energia Ela Martins. maluca que a gente sente quando a gente está aqui. É quase como se todo o suor de todas as pessoas que se apresentaram aqui todas as vezes levantasse assim, uau, te desse muita força, muita garra. Eu sei que é um super privilégio nosso da gente estar aqui, da gente poder estudar nesse palco todos os dias. Estudante de artes cênicas na EAC Wilson Geraldo. Surreal e essa força que a gente está aqui pisando nessa madeira traz pra gente. Tenho a impressão de que tem aqui Renata. uma energia de todo mundo que lutou e todo mundo que construiu energeticamente esse espaço. Artistas e todas as pessoas que passaram por aqui. No palco do teatro, 2 jovens, uma de frente para a outra, fazem movimentos variados. Muitos costumam dizer que o teatro é a arte do encontro. Voz em off. Mas no ano de 2020, os nossos encontros tiveram que ser realizados através de telas, sem o toque, sem nenhum calor humano. As 2 jovens se movimentam. Tivemos que superar os nossos limites para que não deixássemos de fazer arte. Porque no nosso mundo, a arte é o que move e é o que provoca as pessoas. E naquele momento difícil, todos precisávamos dessa esperança. No palco, as 2 jovens. Uma delas segura a outra pela cintura e a vira de ponta cabeça. A coloca no chão. Vão para os extremos opostos do palco e param de costas para a outra. Lenta e graciosamente caminham de costas e se aproximam. Olham em direção à plateia onde estamos. Tocam as costas. Pra mim, no início, eu fui assim... Ela Martins. super até contra, eu bati o pé e falava, não, teatro online não existe, mas a gente sabia da necessidade da resistência naquele momento, da necessidade da gente continuar fazendo teatro mesmo que em casa, para a escola continuar existindo, para a gente continuar tendo esse espaço. Então, entender que mesmo eu dentro do meu quarto, eu tinha um coletivo, eu tinha pessoas que dependiam de mim e eu dependia dessas pessoas também. A fachada do Teatro Guarani nas cores branca e creme. Vista aérea do palacete de 2 pavimentos. No entorno, casas e prédios. Quando você entra nesse teatro e tem a oportunidade de ficar aqui só observando... André. E libera a tua mente para ir longe, você consegue imaginar o quanto de história tem aqui, né? Porque assim, se eu tiver que te falar em palavras, eu vou te falar que é mágico. E uma coisa muito bonita que me falaram uma vez é que o teatro Ela. é quase como aquela plantinha que nasce em qualquer pedaço de pedra, sabe? Ela vai nascendo por ali e é verdade. O teatro, ele encontra a sua forma de continuar florescendo. O Guarani é uma cura na cidade. Paulo. É algo que era para dar errado, para demolir e de repente ele... Opa! Eu quero viver, eu quero estar sendo usado, né? Eu acho que tem... Eu sinto isso, que é um desejo coletivo. Eu tenho orgulho desse local. Gilson. Dele ter sido recuperado e devolvido a essas experiências que eu tenho certeza que elas não são únicas, não são só minhas. Eu sou muito grato a cada vez que eu entro aqui nessa casa, porque ela me recebe e ela me representa. Na sala de espetáculos, visão detrás da plateia em direção ao palco. A tela escurece. Audiodescrição Videochac. Créditos selecionados. Direção, Agnes Freitas e Giovanna Bertoni. Direção de fotografia, Flávio L. Santos e Paloma Souza. Som, Alexandre Silva Ferreira e André Ricardo Dias. Produção, Dicuan Jamal, Gabriela Archângelo, José Eduardo e Maria Clara. Equipe de tutores. Tutora de direção, Raquel Pellegrini. Tutora de produção, Cibele Gonçalves. Tutor de fotografia, Júlio Lucena. Tutor de som, Cássio Santos. Tutor de edição, Camila Amaral.
Produtora executiva, Priscila Santana. Produtora Quero, Victor Luiz dos Santos e Samuel de Castro. Em memória, Carlos Cortez. Diretora-presidente, Débora Ivanov. Agradecimentos especiais, Danilo Movies, Ju Guedes, Janela Digital, Maurício Jordi e Palafita Filmes. Lei de Incentivo à Cultura. Santos, Brasil 2022.